Olá, família. Boa tarde a todos os presentes. Como é que vocês estão? Boa tarde, doutor Roberto. Como está o senhor? Boa tarde, Marconi. Estou bem, graças a Deus. Com muito frio aqui em São Paulo. Essa semana aqui foi uma friaca terrível, né? Uma frente fria que veio. Hoje achei que ia melhorar, mas continua ainda frio e úmido, né? Aqui É a também. chegada do inverno, né? Sim, aqui também no Rio tá frio demais. A gente não está acostumado com frio, não. Boa tarde a todos, meus amigos que estão aqui no chat. Boa tarde. Doutor Roberto, vamos atualizar o caso que começamos a falar domingo passado, né? Sobre o caso Adalberto e sobre tanta reviravolta que conseguimos de informações durante essa semana e que essas atualizações, essas informações e fontes estão coadunando com a linha de investigação que está começando aqui. E a gente vai falar sobre a investigação, as nossas fontes, sobre os amigos, as pessoas, esposa e tudo que é referente hoje ao caso Adalberto de Interlagos, empresário que perdeu sua vida, infelizmente, no mesmo dia em que desapareceu ali. Vamos considerar dia 30 de maio seu desaparecimento. Ele foi encontrado sem vida no dia 3 de junho, uma terça-feira. Várias informações começaram a chegar, linhas de investigações foram apontadas, depois retiradas. E agora segue-se um fluxo ali na busca em prender as pessoas responsáveis por um ato tão bárbaro. Doutor Roberto, como é que está esse caso para o senhor, doutor Roberto? A polícia vai fazer, já fez 15 dias na sexta-feira agora, né? Que o Adalberto foi nesse show no Autódromo de Interlagos. Então aí é um quebra-cabeça que a polícia está a desvendar agora, né? Eu acredito que com a saída do laudo necroscópico, que eu acho que já deve estar nas mãos da doutora Ivalda, né? Porque já o toxicológico e o alcoólico, né? Deram negativo, então ela já deve estar de posse desse laudo, né, do cadáver do Adalberto para poder realmente verificar qual a causa mortes e quais, vamos dizer, se tem esganaduras, se não tem, se tem marcas pelo corpo, manchas, né, se houve agressão, espancamento, porque crime de latrocínio não é, porque não roubaram nada, não roubaram a jaqueta, não roubaram o celular, não roubaram a carteira, nem a chave do carro. O fato é que tiraram a calça dele, a meia e o tênis, né, que ele estava utilizando. O capacete, ele estava com o capacete, foi encontrado, só não estava a câmera, que é uma câmera que filma, né, tanto é que ele filmou alguns trechos do evento, nessa parte das motos lá do motocross, que ele deu duas voltas, né, testou duas motos, aliás, né, nisso daí, nos estandes lá, tanto é que ele relata para a esposa que queria comprar uma das motos lá, que é uma moto cara, né, e aí o que acontece aí, né, é um grande enigma nessa saída, né? Por volta depois de 8h30, quando ele acaba de assistir um show, se despede do amigo, e nisso daí, antes desse evento, eles tomaram algumas cervejas, né? E segundo relatos do amigo, teriam fumado cigarros de maconha, né? Não sei a quantidade, mas teriam fumado. E aí agora, nessa semana, quinta, sexta-feira, saem os laudos, né? Uh, Toxicológico e o etílico, né, que é o do álcool, né, deram negativo. Então aí é uma grande incógnita, né, porque o amigo disse que tomaram tantos copos de cerveja, né, e fumaram maconha. E segundo ele, Adalberto estaria muito agitado depois disso. Então a gente sabe, e pela literatura médica, que quem faz uso de principalmente maconha, né, junto com álcool, o efeito é o contrário. O efeito é, vamos dizer, pessoa de sonolência, né? Então, algumas contradições aí que a polícia ainda está averiguando. Então, tem essa linha de investigação, né, que é o amigo, a esposa, a família, né, porque tem uma empresa, uma não, três óticas que ele deixou, bem avaliadas, bem movimentadas, patrimônio próprio lá, casa de alto padrão, né, onde ele morava, e a outra linha de investigação são os seguranças lá, o que de fato teria acontecido. Então, muito provavelmente o que eu falo essa semana aqui, eu acredito que a doutora Evalda já vai ter uma posição e até mesmo com algum pedido de prisão aí de algum suspeito, Marcondes. Doutor Roberto, eu vou botar algumas informações aqui. Primeiro Tá. ponto. Quando a esposa, ela no sábado, ela vai no cartódromo ali para procurar o Adalberto, ela pergunta para um de segurança se tinha algum carro ali. A resposta
do segurança foi: não tem nenhum carro ali próximo ao cartódromo, não tem nada. Mas ela volta no domingo e o carro está lá. Então, já temos uma contradição desse segurança que prestou a informação para a esposa, tá? Mesmo segurança do grupo ali, do participação do eventos e afins. Depois disso, nós temos no domingo ali a procura dele no local. Na segunda-feira, nós temos a informação ali de uma mulher que entra em contato com a polícia e fala que teria dentro da obra teria uma pessoa sem vida, correto? Só que depois Sim. ela pega e o que faz? Ela entra novamente em informação e fala que teria se confundido. Isso é um dos pontos que chama a atenção. Depois disso, na terça-feira, ele é encontrado sem vida dentro do buraco. E ali começam as buscas. Por conta de palavras, por conta da forma com que o amigo fala, começam ali meio que tentar uma certa desconfiança sobre o amigo e também a própria delegacia, né? Que viu ali algumas lacunas a serem preenchidas no primeiro depoimento dele. No outro depoimento dele, que ele fica durante quase 6 horas fazendo o depoimento, ele traz a mesma informação, ele não vai com o advogado, ele vai com a irmã, ele coloca ali todas as informações que estavam faltantes, inclusive a informação que tem é que ele franqueou o aparelho telefônico para deixar lá com a polícia, deixou franqueado os seus aparelhos telefônicos, ficaram lá na delegacia para comprovar que ele estava falando a verdade com relação até a pagamentos e demais pontos. Depois, por uma infelicidade, esse amigo Rafael, ele tem a moto roubada no dia 1º. Isso aí ele faz um boletim, ele vai ao teu local, até a delegacia de Cotia, mas o pessoal fala para que ele fizesse um boletim online, e ali depois acham as imagens da moto dele em um determinado posto de gasolina com os bandidos, e o celular também que estaria num local perigoso, né? Vamos colocar assim. E só que aí vem o seguinte, aí vem o exame de alcoolemia, o exame toxicológico, que diz o seguinte: ele não consumiu nem álcool nem drogas. O que vai de frente com as próprias imagens que nós temos do evento, dele consumindo ali, e até um vídeo, quando ele faz o vídeo final né, acho que eu não estou com esse vídeo aqui, nós vemos a voz dele embargada, tá? Essa foto aqui é do dia do evento, tá? Deixa eu voltar aqui. Essa foto aqui é do dia do evento à noite, com toda certeza. Essa aqui, tá? Ele tá ali com cerveja na mão, Heineken. As pessoas até falaram assim: mas é uma Heineken sem álcool. Não, não é. É com álcool normal. Tem os pagamentos e extratos feitos tanto da conta dele quanto da conta do Rafael, comprovando a bebida. Segundo o próprio Rafael, o Adalberto não teria ingerido nenhuma. Não teria comido nada naquele dia, somente bebido. Depois, eu tenho uma fonte que eu passei para o senhor, tem uma fonte que trouxe todo o relato com relação às seguranças, que foi rica em detalhes ali, motivação, tudo. Em que o Adalberto ele se despede do amigo, o amigo vai, o amigo também está meio alcoolizado, volta para o show ali, e o Adalberto quer seguir o caminho em direção ao autódromo, cortar caminho. Nesse meio do período, ele esbarra com seguranças, os seguranças não deixam ele fazer aquele percurso, ele reclama que teria que dar uma volta enorme, eles começam uma discussão. Dessa discussão ali, eu não consigo falar se o Adalberto se defendeu dos seguranças com o capacete ou atacou os seguranças com o capacete, que teria feito ali a quebra da câmera de segurança, da câmera que estava acoplada ao capacete. Disso, os seguranças imobilizaram o Adalberto, teriam colocado ele de costas para o chão, com o rosto virado para a terra. Ele ficou ali em luta, imobilizado com um peso sobre as suas costas. Eram 3 seguranças, um desses seguranças teria falado: vamos mandar agora o Playboy de cueca para casa. Teriam tirado a roupa dele de baixo, calça, meia, tênis, mas nisso que ele está se debatendo, ele começa a desfalecer, e o terceiro segurança fala: sai de cima, que vai matar ele, vai acabar matando ele. E aí, como um paralelo ao caso do George Floyd dos Estados Unidos. E aí, eles param, só que o Adalberto está desfalecido. Eles, segundo as informações, eles acreditam que o Adalberto está sem vida,
pegam ele, um dos seguranças, ali por morarem todos próximos ali, leva o Adalberto para a obra. Da obra, eles jogam o Adalberto no buraco e fingem que nada mais aconteceu. Aí começam as buscas para o Adalberto, começam a falar das possibilidades, aí vão para o amigo, né? Segundo essas seguranças ficaram mais tranquilos, porque estavam apontando para o amigo, não para eles, mas vem essa reviravolta. E agora, com esse exame de necropsia, da autópsia toxicológico, que está diferente do que das próprias imagens, ficou essa dúvida. E essa fonte falou, estava tentando convencer um dos seguranças, uma das pessoas envolvidas, a se entregar, mas não está conseguindo mais entrar em contato. Não sei se essa pessoa fugiu, evadiu, ou mesmo aconteceu algo mais sério depois de falar sobre esse caso aqui no canal. E com relação à própria investigação, pelo que eu sei, a doutora Ivalda ela já diminuiu a quantidade de segurança, tinha conseguido diminuir de 180 para 70 e agora tem um grupo menor em que os esforços estão ali dentro de uma materialização de um pequeno detalhe esse que eu acredito que seja os laudos, né? Os laudos para que ela exerça ali o pedido em embasamento para a prisão dessas pessoas. Isso é o que está acontecendo agora, nesse momento. E aí, doutor Roberto, eu estava conversando com o doutor Júlio Cury, nosso grande amigo aqui, o médico legista, por como que nós temos fotos, nós temos imagens, vídeos, comprovações, status de que ele havia consumido álcool, como é que um exame pode dar negativo? Aí o Júlio falou, duas possibilidades. Ou o exame está errado, que pode acontecer, ou ele teve uma morte por exaustão dentro do buraco, que ele teria ficado horas ali, seu metabolismo teria ali, o fígado teria metabolizado o álcool e daria como negativo, porque foi metabolizado, dependendo da quantidade de horas. Ele até falou, isso não iria categorizar mais o crime como morte por confinamento, e sim como exaustão. Que levaria, ele falou assim, lembra do que aconteceu, lembra do processo de crucificação, que as pessoas ficavam lá crucificadas e ficavam lentamente agonizando e depois de horas ali de agonia, a exaustão fazia com que as pessoas perdessem a sua vida depois de 20, 30, 40 horas ali em sofrimento. Ele falou assim, é mais ou menos isso. Então, esse é o ponto que eu acredito que a doutora Ivalda agora está seguindo na investigação, e que os pontos ali que inicialmente estariam colocando o amigo estão perdendo um pouco mais de força. Mas também temos que lembrar que no depoimento do amigo foi feito ali um perfilamento de criminal, né, que falam. Porque eu não sei porquê, talvez porque a doutora Ivalda, né, ainda não tivesse todos os elementos para seguir uma única linha de investigação. Estou errado? Não, isso está certo, porque, como eu falei, ela parte, né? Ela partiu da primeira, vou pôr assim, a primeira hipótese da investigação, que foi o amigo e o núcleo familiar, então são averiguados, são levantados, né? E tanto é que ele dá um depoimento e manteve a mesma linha, né, de raciocínio no segundo depoimento, mas ela fica com o pé atrás. Aí depois vem a segunda linha de investigação, que são os seguranças, né? Que ela chama pelo menos 10 seguranças, 10 chefes, né, dos seguranças lá que participaram do evento no autódromo, né, que era o motocross lá que estava tendo, e aí ela já consegue reduzir de 70 para um número bem menor. Então, ela não descarta totalmente, porque ela depende ainda de algumas provas técnicas, né, para poder verificar realmente se bate, se aquelas informações, vou pôr assim, do Rafael, que é o amigo do Adalberto, né, estão certas, se os álibis dele são positivos, né? E até, vamos dizer, descartar a segunda linha de investigação. Se essa segunda linha de investigação, né, concluir que foram os seguranças, né, ela descarta o Rafael, porque aí não teve nenhuma participação dele nesse crime. Por enquanto, né, ele é averiguado, né, disso daí. Ela é uma linha de investigação. E tem a outra linha de investigação, né, que são os seguranças. Então, por isso que ela não pode descartar por enquanto, né, até finalizar, né, essa oitiva e verificar realmente se houve a participação dos seguranças ou não, né, nesse crime horrendo aí, né, Marconi? Enquanto a polícia, a doutora Ivalda, ela não conseguir materializar uma linha de investigação,
todas ficam em aberto. Seria mais ou menos Sim, isso. todas. Sim, todas ficam em aberto. Inclusive, a relação também é averiguada a esposa também, para ver se teve alguma participação nisso daí, se mandou, não mandou, como era, como até ela, num depoimento, ela falou para ver o relacionamento deles, como que era, né? O amigo também é averiguado por enquanto, né? Não está descartada ainda a sua participação, nem a conclusão dele. E essa terceira, vou pôr essa terceira linha, né? Que são os seguranças lá que ela está levantando para tentar verificar se realmente bate, se bater e fechar, conseguir identificar o autor ou os autores, né? Ela descarta por completo, né? O Rafael, isso é normal, faz parte de qualquer linha de investigação, principalmente de um caso desse que é complexo, que não tem ainda uma imagem definida, né? De quem teria arrebatado, né? Ou até mesmo, vamos dizer, brigado com o Adalberto naquele momento da saída lá do autódromo para rumo ao cartódromo, né? E, indo por esse princípio, doutor Roberto, caso, em caso a linha de investigação aponte para A ou B, os outros ali vão ser colocados fora, né? E vamos ter ali o pedido de prisão, que deve ser por essa semana ou afim. Mas eu fico pensando aqui, doutor Roberto, eu fico pensando num ponto que me chama muito atenção. O que que é? É você, no início das investigações, a gente já viu muitas vezes isso, você apontar determinadas linhas de investigação e vou botar assim, nós como imprensa, nós vemos essas linhas de investigação e vemos ali um certo sentido e passamos as informações e, a meu ver, nós criamos bolhas de pensamento, né? Nós criamos bolhas de pensamento porque no início, como você falou muito ali de contradição de amigos, de contradição de informações, bebeu, não bebeu, muitas pessoas começam a questionar, ah, não, foi ele, foi o amigo, foi porque tem informação, por ele te contradisse, agora vem outra informação. Ah, então agora foram seguranças. Talvez, essa ânsia de passar informações, tanto da polícia quanto nossa, seja muito maléfica para algumas pessoas. Por exemplo, nós vimos no caso Vitória o Daniel. O Daniel teve ali sua vida destruída, fizeram ali a, um reality show do carro dele no momento da perícia, colocaram ele ali, falaram que ia prendê-lo, inclusive o próprio delegado pediu a prisão dele e depois viu que o cara era totalmente inocente. Mas se formou uma bolha contra ele e ele teve que sair da cidade de Cajamar porque a imagem dele ficou arranhada e muita gente dessa bolha até hoje acredita que ele tem responsabilidade, mesmo a polícia falando que não. E agora eu vejo um movimento muito parecido com relação ao também o Rafael. Não, enquanto a investigação não finalizar, perfeito, ele está ali como pessoa ali a ser analisada. Mas o senhor não acha que às vezes essa precipitação em passar determinadas linhas não pode destruir ou mesmo dar uma consequência muito grave à vida de pessoas? Não, pode, Marconi. Por isso que a gente tem que dar com certa parcimônia, né? O fato, assim, é apontar as pessoas que estão, vamos dizer, sendo averiguadas, investigadas pela autoridade policial, porque pode, vamos pôr, até mesmo colocar um inocente na cena do crime, né? E aí, só para você relembrar, não sei se você lembra, um caso famoso aqui de São Paulo, na década entre 80 e 90, mais ou menos, de uma escola base, uma creche, né? Que a polícia e a imprensa deu que, vamos dizer, o dono da escola e a esposa teriam abusado, né, de várias crianças, N crianças, Sim, né? Então, crucificaram os dois, o casal, né? E aí depois se apontou no curso do processo, por isso que eu falo, é muito perigoso, né? No curso do processo, que os dois eram inocentes, foram absolvidos por falta de prova. O Ministério Público recorreu para o Tribunal de Justiça e foi mantida, né, a absolvição. E aí acabaram com a vida do casal, né, acabaram com a profissão do casal, porque eles tiveram logo de início a creche, vou pôr, depredada, né? Foi uma depredação que fizeram, e depois a vida deles. Eles não podiam mais sair no bairro porque eram colocados como os principais suspeitas, pessoas horrendas, né? Assim, vou pôr, né? Os malfeitores, né?
e depois entraram com um processo de indenização, ganharam recentemente, mas só que os dois já morreram. Então, ou seja, ó a carga negativa, às vezes, que a imprensa, né, coloca, né, por isso que eu falo, a gente precisa dar a notícia com parcimônia, né, se não é aquela coisa que tem uma imagem concreta, né, e a polícia cravou, foi pego em flagrante, né, para não poder, vamos dizer, sobrecarregar uma pessoa, né, que não tem nada a ver. Por isso que eu falei, ele é investigado, averiguado, né, tem Averiguado. várias linhas de investigação. Então, mas mesmo assim, como você falou, o caso Daniel, o caso Vitória lá, né, que ele foi colocado, né, a pecha de matador. Então, que ele Isso. que era o homicida, ele que teria matado, teria feito, teria ajudado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a notícia, né, sai rapidamente e aí cria uma fake news e essa fake news é devastadora para a vida de uma pessoa, né? E pode acontecer aqui, como está acontecendo, eu vejo, né, eu já vi, né, vários canais, vários meios de comunicação tentando imputar ele como se ele fosse o responsável por esse crime, né? E ele, você vê que tanto é que ele foi no departamento de homicídios essa semana, quarta ou quinta-feira, se eu não me engano, ou sexta, eu não lembro o dia que ele foi Quinta, prestar o foi quinta. depoimento, foi quinta-feira. Foi ele sozinho com a irmã, né? Não foi com mais ninguém, não foi com advogado ou nada. Se ele fosse culpado, primeiro, se ele fosse culpado, vou pôr assim, ele já não iria prestar um depoimento, né? Já levantaria leve para a autoridade policial pedir até uma temporária para ele, né? Uhum. Segundo, se ele tivesse meia culpa nisso daí, ele já iria com um advogado, né, para poder ajudar a fazer a defesa dele, ó, você tem o dever de ficar calado, tal. Não, ele prestou e pelo que eu não tive acesso, mas pelas informações que eu obtive, ele prestou o mesmo depoimento que ele prestou logo no início das investigações de desaparecimento, ou seja, ele manteve a mesma linha. Pode ser que algum detalhe ou outro, né, como eu disse na última live lá, questão de horas, de data, essas coisas, né? Como você vai lembrar quantos copos d'água, né, de cerveja você tomou no almoço de ontem ou 3 dias atrás? Você não lembra, Não né? lembro. Então, esses detalhes que eu acho que, assim, levantou, vou pôr assim, o sinal amarelo para a equipe de investigação, né? Porque você, quando começa a trazer riqueza de detalhes, né, numa investigação, num depoimento, você pode acender a luz amarela contra você. E foi isso que acho que a equipe da doutora Evalda, lá do doutor Rogério, o divisionário, né, levantaram essa hipótese, né? Então ficou o amarelo para ele, mas, que eu falo, averiguado. E a partir do momento que vem, né, a equipe de seguranças lá, do chefe de segurança, 10 depoimentos e dão informações, né, nesse trajeto, que era um trajeto escuro entre o autódromo e o cartódromo lá, né, que não poderiam as pessoas estar passando por lá, teria que passar por fora. Ele foi cortar um caminho. De dia é uma coisa, mas à noite, né, será que realmente confundiram, não confundiram ele? Foi isso, não foi? E é um ponto cego lá que não tem imagens desse local. Então, tudo isso está sendo averiguado pela polícia. Então, a gente tem a informação de que muito provavelmente possa realmente ter sido, né, essa segunda linha de investigação, que ainda não foi descartada e nem concluída. Então, a polícia está trabalhando. Como você disse, a gente tem que tomar cuidado, né, de não divulgar, vamos dizer, precipitar e falar, se não tiver um laudo conclusivo, uma prova contundente, assim, uma prova cabal, né? Ah, foi ele, né? A gente tem o caso também, né, Marconde, aqui, que foi gritante, e isso a gente sabe, mas aí eu vou falar que foi um erro do processo, não um erro da investigação, o caso Jeremias. Isso, isso. Verdade. Caso Jeremias estava patente lá, né? Deixado as barbas no terreno da casa lá, o corpo da criança, e não tinha outra entrada, não tinha nada. É que eu falo, infelizmente foi ou por assim, não teve assistente de acusação, houve uma falha da promotoria de justiça aí que acabou, vamos dizer, tirando eles da cadeia, ou seja, o processo morreu, né? E você acha que vão investigar? Não vão conseguir investigar, porque o que tinha já foi, né, Marconde? Então não tinha Sim. outra prova, outro elemento. Por isso que eu falo, é perigoso. A gente já teve isso aqui no nosso canal, aqui no seu, né? Aqui com Uhum. um caso que a gente até fomos enganados, né? Exatamente no início. E eu tenho outra, né, doutor Roberto? Vamos pensar aqui. O cara pega 9 horas da noite. Vamos fazer vamos pensar, vamos fazer um exercício agora, colocando o Rafael como uma pessoa responsável pelo crime. Vamos colocar o Rafael. Vamos fazer um exercício de pensamento. 9 horas, eles saem ali. Tô colocando o Rafael junto com ele. 9 horas eles saem.
O Rafael, ele vai pelo caminho ali do. Qualquer caminho que ele tenha feito, em companhia do amigo. Aí ele tem que pegar o amigo em uma luta corporal, dar ali uma compressão torácica, um mata-leão, sozinho, ele e o Adalberto. Ele vai ter que fazer isso. O Adalberto acho que tem pequenas marcas, escoriações, como se fosse realmente um mata-leão, que pode ter acontecido antes dele ter uma compressão torácica, dar o primeiro mata-leão, depois jogar no chão. Aí ele teria que fazer isso, fazer a compressão torácica. Depois ele teria que carregar no colo o Adalberto, que é bem maior do que ele. Por que carregar no colo? Porque os pés do Adalberto não tem marcas de terra, não tem sujeiras. Ele teria que carregar no colo, jogar o Adalberto naquele buraco, jogar lá, descer da forma com que desceu. Depois ele teria que voltar para o evento. Aí comeria um hambúrguer, depois tomaria uma Coca-Cola, depois pegaria a sua moto no estacionamento, iria para casa e chegar ao horário que foi. Para conseguir montar essa história, tem que ser uma cronometria de tempo perfeita. Exato. E outra coisa, né? Não só levar, carregar o Adalberto, que é maior, e o peso do corpo dele, como também ainda carregar o capacete, né, Marconi? Ainda se preocupar, vou pôr assim, tirar os sapatos, como você disse, né? Não foi encontrado nenhum arranhão, nada de terra nos pés do Adalberto, né? Então, tirar, se preocupar com a calça, né? O tênis, a meia e ainda a câmera. Olha quanta coisa que teria que se preocupar. Exatamente. E também tem que se preocupar com as roupas dele do dia, porque Sim. estariam sujas de terra, porque ali está um local de terra, com as roupas dele, teria que jogar fora, e coisa que não fez. Aí depois ele teria que voltar. Gente do céu. Quando a gente começa a estressar o assunto e começa a ver os pontos, não tem como. Aí você percebe que não. E aí você vê, ele tem o álibi, né? Vou pôr assim, isso é justificável e está plausível que ele provou, né? Que ele, depois que deixou o amigo, ele vai comer um lanche, né? Tem o ticket. Então tem as câmeras, com certeza, vai demonstrar que ele não saiu, né, pelo lado do cartódromo. E sim, vamos dizer, eles se despediram, deve ter essas imagens aí, a polícia já deve estar em mãos, né? O Rafael vai para esse lanche, ele come o lanche, toma uma Coca-Cola, né, e sai pelo local do autódromo lá, que só é o local de motos lá, né? Então, ou seja, outro estacionamento totalmente oposto ao que o Adalberto foi. Então, Sim, se ele já tem essas imagens, né, a polícia já tem isso daí, esse circuito, né, mostrando ele passo a passo, né, que eu falo, ele pode ser descartado a qualquer momento, tá, Marconi? é, quando a gente começa a fazer, por isso que eu adoro fazer esses testes de casos, para tentar ver. Muito mais simples, né? Fazer a navalha de Orcan. Ele vai, tá meio alcoolizado, corta caminho, encontra com segurança, se tem uma discussão, segurança são mais truculentos, acontece ali uma série de decisões erradas que levam ele para aquele local. Aí a gente tem que pensar o seguinte: quem será que alguém do evento também não sabe, algum segurança? Porque o fato de um segurança falar, não tem carro nenhum aqui no sábado. Aí depois tem uma pessoa na segunda fala, tem um corpo escondido ali. Depois a pessoa fala, não tem mais. Não tem mais corpo, me confundi. É, seguranças ali, olha, aconteceu isso. Não pode falar porque vai acabar com o evento. Vai acabar com a... vamos segurar a informação até acabar o evento, até terça-feira. O pessoal da obra, segunda-feira, estava trabalhando com o corpo do lado. O pessoal da obra, Sim, segunda-feira, estava trabalhando com o corpo do lado. e um fato, né, Marconi, que esse caminho que ele fez, com certeza não tem câmeras, né, não tem iluminação, e para ir no local que estava isolado, né, isolado por tapumes, tudo, era só quem conhecia, quem sabia que tinha lá os buracos para poder jogar o corpo. Então, para poder esconder, como você disse, para ultrapassar, passar o evento, que foi até domingo, segunda-feira, né? Para não atrapalhar, não queimar a imagem do evento. Porque se queimasse a imagem do evento, já acabaria, a polícia pararia com o evento no sábado mesmo, né? Exatamente. Tem todos esses pontos que tem que ser
pensados, repensados, analisados. E aí eu vi as pessoas, muitas pessoas me mandaram aqui um trabalho da Record, diga-se de passagem, excelente ali. Eu não sei quem foi o repórter que fez, parece que ele é um repórter que não gosta de ter seu nome ou imagem divulgados. Que a pessoa, acho que é um repórter infiltrado. Que ele vai. Não, é produtor, foi um produtor que ele entrou, né? Eu acho que, se é isso daí que você vai falar, Esse. são as imagens, é um produtor do caso, que entrou no caso também ajudando lá a equipe toda, né? Conseguiu entrar no autódromo disfarçado lá, foi filmando, fazendo, né? Então são essas imagens. Exatamente, ele fez um trabalho perfeito, porque ele foi perguntando de boa ali, as pessoas foram abrindo o verbo. E até aquela hora que ele pergunta para o segurança, não, o pessoal de segurança já sabe quem é, tava todo ali mapeado, o pessoal tá ali. E ele conseguiu essa exclusiva ali. E o rapaz da obra falando, olha, a única passagem é por aqui, mas eu não aconselho, porque é perigoso, não tem câmera. Aí ele pergunta, mas e o rapaz que morreu? Ah, não, com certeza ele passou por aqui. Com certeza ele foi cortar caminho por aqui, mas eu, inclusive, trabalhei na segunda-feira do lado do corpo e não vi. Esse trabalho dele foi muito, muito bom, porque trouxe uma luz para quem não estava acompanhando fora do que das informações da polícia, para mim, que colocou, pelo menos ali, informações que até ajudaram na investigação. Parabéns para ele. Eu acredito que isso daí também foi relevante para a doutora Ivalda, né, essas informações aí, porque a matéria foi assim, realmente ele bateu assim, foi perguntando, questionando e as pessoas falando, né? Porque ele não estava com uma câmera à mostra nem um microfone, né? Porque senão as pessoas ficariam inibidas de falar. E aí você vê o cuidado, né, que teve também de não mostrar as pessoas, né? E aquela coisa, o trajeto, o caminho que fez. Então, eu acredito, por isso que eu acho que a doutora Evalda, com essa segunda ou terceira linha de investigação, né, com os investigadores, com os 10 que estavam lá, que eram chefes, né, conseguiu já delimitar quem estava trabalhando nessa área, nesse setor, vamos por assim, porque é por setor, né, que eles Isso. trabalham, as equipes, né. Então, muito provavelmente já deva ter esses nomes, né, e tá chamando aí um por um, indo atrás para poder realmente tomar o depoimento e, quiçá, né, já com pedido de prisão temporária aí nas costas. Com certeza. Agora, doutor Roberto, eu gostaria de entender a parte ali criminal, tá? Eu não sou do direito, apesar de ser muito curioso e aprender muito, não conheço. É uma coisa das suas qualificações. Eu gostaria de entender quais são. Eu vi ali muitas pessoas, até juristas falando, mas eu vou pelo senhor. Quais são as possibilidades para a tipificação desse crime? Porque pelo resultado da análise ali do exame toxicológico, ele pode ter sido colocado com vida. Ele provavelmente foi colocado com vida no buraco. Né? Para não dizer que o exame foi errado, para não botar um exame errado, ele foi colocado com vida. Então, algumas pessoas falaram assim: ah, se foi isso, foi lesão corporal gravíssima com resultado morte. Aí, mas aí tem que saber se eles queriam que essa pessoa morresse. Aí pode ser um homicídio com dolo eventual. Ou se eles botaram já sem vida, aí seria um homicídio qualificado com essas informações. Eu sei que o senhor não tem todas as informações hoje, mas com base ao que foi apresentado, como é que o senhor vê que a doutora Ivalda vai qualificar esse crime? Quais são as possibilidades? As possibilidades, né, a mais provável aí é homicídio com dolo eventual, né, que eles assumiram o risco de matar o Adalberto. Né, se realmente essa história for à frente, né, então homicídio com dolo eventual. Imagina, eu que agradeço, Marconi, uma boa noite a todos e uma excelente semana aí. Família, muito, muito obrigado. Fiquem com Deus e até amanhã, se ele assim permitir e quiser.